Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvamos a Deus por causa da graça dele que nos alcançou. Essa graça que nos alcançou nos faz nos mover, nós nos movemos também por causa da graça do Senhor que nos alcançou. Hoje nós iremos ministrar a palavra de Deus, com base no chamado, no ministério que Deus colocou no nosso espírito para compartilharmos daquilo que Deus tem para a igreja dele. E eu já quero começar tratando aqui e lendo. Eu gostaria sim que, se você pudesse, que você me acompanhasse aqui nessa leitura. Vou convidar e vou convocar você a ler comigo Hebreus, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Para quem tem Bíblia impressa, Hebreus está mais ou menos perto do fim da Bíblia. Amém? Hebreus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Hebreus 4, a partir do verso 1. Amém? Quem não achou, fala: Deus, manda um raio na minha orelha. Ninguém pediu para mandar raio, ou então está com tanto medo que... Aleluia. Hebreus capítulo 4, Hebreus. Para quem não sabe onde está o Hebreus, vai de trás para frente. Apocalipse, Judas, 3 João, João 2, João 1, Pedro, por ali, está chegando. Amém? Hebreus 4, a partir do verso 1, olha o que está escrito. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, verso 9, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém? O que nós iremos tratar hoje?
nós iremos falar sobre o descanso. Descanso, um descanso que nós temos no Senhor. É o descanso do Senhor. Descanso no Senhor. Nós vamos falar sobre esse descanso, que aqui nós lemos um texto de Hebreus que está tratando desse descanso aqui. E ele começa o texto aqui no capítulo 4, no verso 1, falando: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Quando o texto aqui está dizendo para nós que foi deixada a promessa de entrar no descanso, o que significa isso? Que se foi deixada uma promessa, significa que quem disse, quem falou, quem prometeu, foi o próprio Deus. Deus falou, Deus prometeu, Deus disse que existia uma promessa, que existe uma promessa, e existe a promessa de quê? De entrar no descanso. Descanso de Deus. O detalhe aqui que nós temos que sempre que compreender, nós não podemos nunca ler a palavra tirando textos, sem fazer a compreensão do que, aonde ele está inserido, ou seja, o seu contexto. Porque no verso 1 ele começa dizendo o seguinte: portanto, significa que ele está conectando o que ele estava dizendo, aquilo que ele estava dizendo no capítulo 3. E lá no capítulo 3 ele está falando sobre algo, sobre o povo lá de Deus, que foi para o deserto, e ali no deserto eles desobedeceram. Esse ali é o contexto do capítulo 3, e ele está dizendo assim, portanto, ele está fazendo uma conexão, ele está dizendo: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Nós temos que entender aqui, desde já, que existe essa promessa de entrarmos no descanso de Deus. E ele fala aqui: tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Vamos aqui já tentar discernir esse texto. Aqui ele está escrevendo esse texto para a igreja, para pessoas que já foram alcançadas por Cristo Jesus. Aqui Cristo, Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, Jesus já tinha inaugurado o tempo da graça. Aqui nós estamos diante de um tempo onde que a igreja já estava fluindo. Esse texto é um texto no qual ele está dizendo para a igreja, para os salvos, para os alcançados, para aqueles que se decidiram por Cristo Jesus. E ele está dizendo sobre essa promessa. E essa promessa é para esse povo. Que povo? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A igreja de Jesus. É para esse tipo de gente aqui que ele está escrevendo. E ele está falando aqui para esse povo, e aí leia-se, se coloque você nesse lugar. Porque se você é a igreja, você está inserida nesse texto. Você está inserido, você está inserida aqui nesse texto. Porque somos a igreja. E ele está falando aqui, presta bem atenção, porque muitos pensam às vezes que Deus, essa promessa é algo para o futuro, é algo lá no tempo que Jesus irá voltar e nós iremos estar com Ele. Não é para esse tempo. Tanto é que o versículo aqui ele fala: tenhamos cuidado, ele está falando sobre que povo daquele tempo, para não parecer que algum de vocês, para quem ele está escrevendo, os hebreus, para a igreja, porque algum de vocês deixou de alcançá-la. Alcançar o quê? A promessa. Ele falou: cuidado, porque alguns de vocês, ele vai dizer qual que é o motivo que isso pode acontecer, nós vamos ver aqui. Alguns de vocês podem ter deixado de alcançar a promessa. Que promessa? De entrar no descanso de Deus. Ou seja, é algo para agora, e na verdade, que já aconteceu. Para aqueles que estão em Cristo. E ele está trazendo aqui um alerta, chamando a igreja para esse despertamento, esse entendimento. Cuidado, para que algum de vocês não tenha deixado de alcançar essa promessa.
Porque essa promessa, nós que estamos em Cristo Jesus, já temos que ter entrado nela. No descanso de Deus. Nós precisamos compreender esse timing, esse tempo dessas coisas. O tempo que essa palavra está sendo manifesta, o tempo da revelação, para quando que é, para quem que é. Porque se eu ficar pensando que isso aqui não é para agora, é para o futuro, significa que eu não preciso fazer nada agora. Isso significa que eu não vou desfrutar disso aqui. Significa que tudo aquilo que isso envolve, que é meu por herança, eu não vou desfrutar. E ele trata disso. E nesse verso 1 e no verso 2, que ele também fala, porque também no verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Quais são as boas novas? As boas novas é o Evangelho de Cristo. As boas novas é o próprio Cristo revelado, o Evangelho, as boas novas. Ele fala aqui, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. O que ele está dizendo para nós aqui? Nós já fomos alcançados pelo Evangelho. O Evangelho já chegou até nós. As boas novas já nos alcançou. E ele fala, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito. Porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. O que ele está falando? Ele está dizendo aqui o que aconteceu com o povo de Deus lá no deserto, que eles pereceram, que eles erraram, que eles desobedeceram, e porque mesmo eles ouvindo a palavra, ele está dizendo aqui, eles ouviram a palavra, mas para eles não houve proveito nenhum ouvir a palavra, porque eles não pegaram aquela palavra e uniram com a fé. E porque eles não uniram a palavra com fé, proveito nenhum trouxe a eles. O que significa? Eles não alcançaram o descanso. Eles ouviram. Eles sabiam. Eles foram ministrados a respeito daquilo. Eles sabiam que existiam esse descanso. Mas mesmo ouvindo, eles não aplicaram fé naquilo. E porque não aplicaram fé, proveito algum houve aquela palavra para eles. E esse aqui é um alerta que ele está dando para a igreja, para que a gente não seja como aconteceu com aquele povo naquela época, que não façamos o mesmo. Que a gente ouve a palavra de Deus, mas essa palavra nós ouvimos, mas não aplicamos fé. Porque ouvir a palavra e não aplicar fé é rejeitar a palavra. É o mesmo que rejeitá-la. Porque ela vai se perder. Porque ela não vai virar vida em mim. Porque o que gera em mim a vida? A fé. O que gera revelação? Fé. O que gera entendimento? Fé. O que gera compreensão? Fé. Porque se nós ouvimos a palavra e não aplicamos fé, nós seremos como aquele povo que pereceu no deserto. A Bíblia diz que aquela geração inteira se perdeu no deserto. Por quê? Porque ouviram e não obedeceram. Porque obedecer, quando você obedece a Deus, você demonstra, aponta e vive fé. Obedecer tem que ser pela fé. Eu obedeço a Deus pela fé. Um Deus que eu não vejo, um Deus que eu não sinto, um Deus que eu não toco, mas que eu sei que é Deus e que a palavra dele é viva, que a palavra dele fala comigo e eu aplico fé nisso. E essa fé é que me faz caminhar. E pela fé eu obedeço. E aqui é importante a gente já compreender que muitos também se equivocam no entendimento do descanso. Porque nós pensamos que descanso, e eu não sei talvez se essa culpa é por causa da língua portuguesa, ou por causa da compreensão do povo, ou porque aquilo que foram ensinados, eu não sei bem, mas existe um pequeno equívoco no nosso coração, na nossa mente, que nós entendemos que descanso é relaxar, é curtir, é ir para uma praia no Caribe, e ficar lá desfrutando. Descansar não é parar. Descansar não é paralisar. Descansar não é estagnar. Descansar não é ficar passivo.
Descansar não é ficar no ócio. Olha o que Jesus fala em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, a partir do verso 14. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 14. Aconteceu uma coisa aqui, Jesus cura um homem, olha o que acontece. João capítulo 5, a partir do verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, encontrou quem? O homem que ele curou, amém? E olha o que Jesus fala para ele, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus cura um homem e encontra com aquele homem no templo, e ele vê aquele homem e fala assim, olha, você foi curado, e ele dá uma orientação, uma advertência, ó, não peque mais não, para que o seu estado, sua condição não fique pior. E ele faz isso para esse homem, e esse homem sai, e a Bíblia fala que o homem se retirou, e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Esse homem tem esse encontro novamente com Jesus, e ele sai, ele se retira, e ele se encontra com os judeus no caminho, e ele conta para os judeus que quem curou ele foi Jesus, mas tem um detalhe, Jesus o curou no sábado. E olha o que acontece, verso 16, e por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado, no dia do descanso. A Bíblia fala que os judeus, vamos aqui trazer para o entendimento, a religião começou a perseguir Jesus, porque Jesus fazia aquelas coisas, que coisas tão ruins ele fazia, Jesus curava as pessoas, Jesus libertava as pessoas, Jesus trazia a verdade às pessoas, mas eles não se importavam com isso. A religião nunca vai se importar com essas coisas, a religião vai se importar com o rito, e eles começaram a perseguir Jesus, porque Jesus fazia essas coisas no sábado. Afinal de contas, como que você pode fazer isso no dia do descanso? Como diz o judeu, Shabá. E aí olha o que acontece, olha o que Jesus responde. Mas Jesus lhes disse, verso 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele é questionado porque ele está fazendo coisas de Deus, aplicando a vida de Deus, falando do reino de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, curando as pessoas. Ele é questionado porque ele faz isso no sábado, e ele responde sobre essa questão do sábado. O meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Ou seja, descanso de Deus não é parar de trabalhar. Tem muita gente que não vê a hora de descansar. Vejo a hora de descansar no Senhor. A tradução é, aperta a tecla SAP aí, parar de trabalhar. Não, em Deus, descansar em Deus não é parar de trabalhar. Pelo contrário, é trabalhar para Ele. Se Deus e Jesus não pararam de trabalhar, por que nós queremos fazer isso? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, descanso não é estagnação. Descanso não é ser infrutífero. Descansar em Deus é continuar trabalhando para Ele. Quando o povo de Deus sai, eles saem lá da escravidão do Egito, vão para o deserto, e o povo vai para a entrada de Canaã, aquele todo o processo ali, o Egito, o deserto, a entrada em Canaã, lá na terra prometida, aquilo tudo era uma metáfora, era uma sombra, era uma alegoria, tudo aquilo apontava
apontava para Cristo. Quando você estiver lendo aquilo, leia aquilo, não com a parte da história apenas, mas entendendo que aquilo era apontando para Cristo, apontando para o reino de Deus. Então nós temos que entender que aquilo tudo que aconteceu com o povo no deserto era uma alegoria, era uma sombra daquilo que ia acontecer e aconteceu em Cristo Jesus. Quem diz isso? Você? Não. A doutrina, a teologia? Não. A própria palavra diz que aquilo era sombra. A sombra não é algo que é real, a sombra aponta para algo. Então sempre aquilo tudo era apontando para Cristo. Aquele descanso da terra prometida, Canaã, o propósito não era Canaã, a terra geográfica. O propósito, a mensagem, a declaração ali era que em Cristo Jesus nós encontraríamos descanso. O descanso do sábado para um judeu, o que significa um descanso no sábado para o judeu? O significado disso demonstra que ele confia em Deus e compreende que Deus cuida dele. Porque, presta atenção, é um dia que o judeu simplesmente não trabalha. Mas eu tenho um comércio lá na 25 de março, eu sou judeu. Um judeu não trabalha, mas é o melhor dia, você é louco. Esse dia o comércio bomba. Não, eu não trabalho. Quando ele faz isso, o que ele está querendo dizer? Deveria ser assim, né? Não por uma coisa obrigacional, religiosa. O que ele está dizendo? Eu confio em Deus. Deus é o meu provedor. Por que você descansa? Porque eu creio que Deus está mandando a provisão. Então, ele entende que se descansar significa o seguinte: ele proverá tudo o que eu necessito. O que é descansar em Deus? É confiar que Ele cuida de você. É confiar de todo o seu ser que Deus é o seu provedor. Não é o seu conhecimento, não é a força do seu braço, não é o que você alcança, não é o que... Não, eu declaro, eu entendo, eu reconheço, eu expresso, eu vivo a minha confiança em Deus. Por isso eu descanso. Eu creio que é Ele que me manda a provisão. Isso que significa descansar em Deus. Para você ter ideia, para o judeu, e é assim até hoje, esse é o entendimento do judeu, tanto é isso aqui que eu vou dizer, está escrito no livro do Talmud. Talmud, não sei se você sabe, é o livro da religião judaica, que é um dos livros básicos do judaísmo. É como se fosse um anexo da Torá. É o Talmud. E lá no Talmud, olha o que o judeu fala sobre o sábado, e sobre para quem que é o sábado, quem que deve cumprir com o sábado, com o descanso. Ele diz o seguinte, que ele entende que Deus ordenou exclusivamente, é algo exclusivo para o judeu, que ele observasse o Shabá. O judeu entende, até hoje é assim, foi sempre assim para o judeu e até hoje é assim. O judeu entende que Deus estabeleceu de uma forma exclusiva para o povo judeu, só para o judeu, o Shabá, o sábado, o descanso, e que os filhos de Israel guardarão o Shabá. Shabá significa descanso, sábado, descanso, a mesma raiz da palavra no original. E isso será para eles entendem que é um sinal que entre Deus e o povo judeu. Aquilo é uma demonstração, é um sinal que existe uma aliança entre Deus e o povo judeu. Por isso ele entende que aquilo é exclusivo para o judeu. E olha mais, olha o que eles entendem. Assim, eles entendem que um gentil, ou seja, quem que é um gentil, né? Sempre é importante dizer isso. Gentil é todo aquele que não é judeu. Para o judeu, quem que é gentil? Quem não é judeu, não importa o que ele é de religião, é um gentil.
Então ele entende que se o gentil, eles estão proibidos de guardar o sábado. O entendimento judeu é o seguinte: se você não é judeu, você está proibido de guardar o sábado. Mas olha o entendimento deles. Por quê? Porque eles entendem que se você fizer isso, um gentil fizer isso, ele vai estar transgredindo a lei, porque ele vai estar atribuindo para si o título de filho de Israel. E o que ele entende? Como é uma coisa exclusiva para o povo judeu, se quem não é judeu, se o gentil começar a guardar o sábado, ele está transgredindo a lei, porque ele está dizendo, ele está chamando para ele está dando para ele o título de filho de Israel, porque só os filhos de Israel é que podem guardar o sábado. Então, se eu estou guardando o sábado, é como se eu estivesse dizendo: eu também sou filho de Israel. Então, para ele, para o judeu, é uma transgressão, é uma afronta o não judeu guardar o sábado. Para o judeu isso é uma afronta. E olha mais que eles entendem. Eles entendem que se eles estão cometendo, quem não é judeu, quando ele faz isso, ele está cometendo uma idolatria. Olha o entendimento dos caras. Por que esse cara é idólatra? O que ele está fazendo é uma idolatria. Por quê? O judeu, porque ele está adorando ao Criador através do Shabá, de um modo que não foi determinado por Deus. Deus não mandou você fazer isso, mas como você está fazendo isso de uma forma ilegal, transgredindo a lei, você está adorando ao Criador de uma forma equivocada, errada. Então, na verdade, isso não é uma adoração a Deus, você está idolatrando, é uma idolatria. Olha a profundidade disso, e olha o que mais que eles acham. O não-judeu que descansar no Shabá, ele é passível de pena capital. Gente, isso aqui está escrito no livro dos caras. Olha mais. A não ser que ele seja um peregrino entre os filhos de Israel. Então, tudo bem, ele não é judeu, mas ele é um peregrino que ele está lá lá em Israel, e ele se converteu, ao judaísmo. Aí esse cara está liberado. Mas fora isso, esse cara, ele está transgredindo a lei, ele é um idólatra e ele está sujeito a uma pena capital. Por quê? Porque ele entende que o Shabá, o descanso, é só algo que deve ser para o povo exclusivo de Deus, o judeu. Qual que é o problema disso? Em Cristo Jesus, Cristo inaugurou um novo tempo. Não é mais o judeu que é o povo exclusivo de Deus, é todo aquele que está em Cristo. E o que é o Shabá? Esse descanso é confiar em Deus como seu provedor e que enviou seu Filho, e por causa do seu Filho Jesus, me deu acesso a essa promessa. E porque eu tenho parte dessa promessa, em Cristo, eu posso desfrutar disso. Deus deseja que todos nós confiemos nele. Esse é o desejo de Deus. Deus, e é importante a gente entender aqui, o que é o descanso? Quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo, criou todas as coisas foram criadas em 6 dias, não foi isso que está escrito na palavra? E que no 7º dia, o que Deus fez? Deus descansou, não é isso que está escrito na palavra? Ok, mas por que Deus descansou? Deus estava cansado? Por que Deus descansou? É outro equívoco que nós pensamos às vezes sobre descanso. Eu preciso descansar porque eu estou cansado. Mas Deus não descansou porque ele estava cansado, porque Deus não se cansa. E para deixar muito claro isso, basta ler Isaías capítulo 40, verso 28. Será que você não sabe, Isaías 40, 28? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, o teu trabalho é descansar em mim. Isso tem uma revelação aí profunda. O seu trabalho é descansar em mim. Qual que é o nosso trabalho?
Descansar no Senhor. O que significa descansar? O entendimento que não sou eu que faço, pela força do meu braço, pelo aquilo que eu conheço, pelo entendimento, pelas minhas posses, pela minha condição. Não sou eu que trabalho, é Deus que trabalha. Não sou eu que sustento a minha família, não sou eu que me dou, é Deus que me dá. Quando eu faço isso, aquelas assombrações, aqueles temores, aqueles meus pensamentos que ficam sendo tomados toda hora, ansiedade, angústia, perturbação, depressão, vai embora. Porque eu começo a entender, entendo, e tenho essa compreensão pela fé, que não sou eu, mas é o Senhor que trabalha por mim. Isso é descansar em Deus. Porque Deus não se cansa, nem se fadiga. E se nós somos os filhos dele, e não paramos de trabalhar até agora para o Senhor, nós também não nos cansamos, e nem nos fatigamos, quando trabalhamos para o Senhor. Agora, quando estamos trabalhando na carne, na força do braço, na força do entendimento humano, isso nos estressa, nos cansa, nos suga, nos abate, nos atribula, porque você está indo conforme o seu querer, a sua força. É por isso que nós ficamos esgotados. Nós queremos resolver do nosso jeito, queremos fazer do nosso jeito, agir do nosso jeito. Isso nos esgota, nos suga as forças, nos rouba o sono, nos rouba a paz. E aí nós saímos no lugar do descanso de Deus. Nós temos que entender que Jesus é o Senhor do sábado, do descanso, do Shabá. Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos 2, 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tem gente que idolatra o sábado, e não entendeu que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por isso que nós não guardamos literalmente o sábado, nós não fazemos isso, porque nós entendemos que nós não fomos, o sábado foi feito para nós, e não nós para o sábado. E ele fala, no verso 28, assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Então, se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou em Deus, estou descansando nele, todo dia para mim é sábado. Todo dia para aqueles que estão em Cristo é sábado. Todo dia para a igreja é sábado. Todo dia para nós é Shabá. Todo dia para nós é descanso em Deus. Todo dia para nós é um sábado. Quando eu descanso em Deus, eu demonstro que eu confio nele, e a falta de descanso, e quando eu paro de descansar em Deus, eu demonstro uma incredulidade no meu coração, e falta de confiança. Ai, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai terminar? Será que eu vou entrar em tal coisa? Será que o fulano vai fazer? Será que meu filho? Será que meu vizinho? Meu pai, minha mãe, meu passarinho, meu papagaio, meu cachorro? Será? E a paz vai embora, porque você parou de descansar. Quando isso acontece, eu demonstro para todo mundo natural e para o mundo espiritual que está me faltando fé. Eu estou sendo incrédulo e não estou confiando em Deus. Será? Mas e se acontecer tal coisa? Isso é falta de fé. Eu não estou no meu sábado. Eu estou em plena segunda-feira agitada da minha alma. O sábado é uma sombra. O sábado, o Shabá do judeu era uma sombra, que do descanso que nós temos que ter, porque o descanso não é no natural, mas é espiritual. Esse descanso no qual é essa promessa, não é um descanso natural, é um descanso no espírito.
Eu pelo Espírito eu sei, estou bem certo, não tenho dúvidas, é inabalável de que eu sei que Deus é que cuida de mim. Eu descanso. O descanso não é natural, a promessa não é de um descanso natural, é o descanso espiritual. Essa palavra no descanso também significa, no original, descanso, essa palavra no original significa descanso interior. Às vezes você pode ter na sua casa, até sentado no sofá, relaxado, com o seu corpo, mas a mente está acelerada, pensando em um monte de coisa, porque não há descanso no seu ser. A presença de Deus nos traz descanso. Em Êxodo, no capítulo 33, no verso 14, Êxodo 33, 14, fala que Deus respondeu para quem? Para Moisés aqui especificamente: a minha presença irá com você. Presta atenção, vamos parar aqui, não vamos terminar de ler esse versículo não. Você imagina se Deus falasse para você agora, Deus fala com você: a minha presença vai com você. O que você faria com essa declaração? Eu vou trazer uma novidade. Deus vai com você. E quando Ele está conosco, e quando você entende isso, quando você compreende pela fé que Deus está com você, olha a consequência. Deus falando: e eu lhe darei descanso. Quando eu entendo que Deus está comigo, que a presença dEle vai comigo, isso gera descanso. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho temor. Eu não tenho receio. Deus é comigo. E nós só entramos no descanso através da nossa confiança no Senhor. Vou convidar e vou chamar você a ler comigo agora Salmo 37. Salmo 37. 37, a partir do verso 4. Salmo 37. Amém? 37, a partir do verso 4. Olha o que está escrito em Salmo 37, a partir do verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. Espera nele. Descansa. Não fica olhando para os outros, o homem mau. A gente vê, puxa, não está nada dando certo para a minha vida, e ali aquele ímpio, aquela pessoa que nem ama a Deus, não serve a Deus, está dando certo as coisas para ele, as coisas caminham, ele conseguiu tal coisa, ele fez... Deus está dizendo para nós: não olhe para isso. Descansa. Espera nele. Espera no Senhor. Agora tem gente que às vezes procura o descanso, não o descanso de Deus, eles querem um descanso para a sua vontade, para a sua alma, e buscam esse tipo de descanso. Quando que esse tipo de descanso, nós nos equivocamos, o descanso de eu não estar passando por aquilo que eu estou passando, na verdade é uma fuga. Olha o que está escrito lá em Isaías, Salmo 55, vamos para um pouquinho mais para frente, vai. Salmo 55, a partir do verso 4. Salmo 55, a partir do verso 4. Olha o que está escrito. A partir do verso 4. O meu coração estremece no peito. Ou significa aqui, ele está angustiado. É uma pessoa que está angustiada. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim.
Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Uma pessoa angustiada aqui. E olha o que ele fala: então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, eu voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Aqui o salmista, ele está relatando um momento de angústia, que às vezes muitos de nós passamos. Talvez alguém aqui esteja passando, alguém que vai ouvir isso esteja passando. Um momento de angústia, de temor, de tremor, de situação que o horror apoderou do coração dessa pessoa. E o que essa pessoa espera? O que ele está querendo? Ele não está querendo que o Senhor seja o Senhor da vida dele, e ele entrega o controle da vida dele. Ele confia em Deus. Não, olha o que ele fala, pensa na alma dele. Olha, então eu disse, quem me dera se eu tivesse asa como uma pomba. Ah, se eu pudesse ser como uma pomba. Porque se eu fosse como uma pomba, eu voaria e acharia descanso. Eis que eu fugiria para longe, ficaria no deserto. Tem gente que não quer, na verdade, confiar em Deus, descansar em Deus. Ele quer se livrar daquela situação que ele está vivendo. Mas ele busca isso não em Deus, mas fugindo. Eu queria fugir. Eu queria ir para longe. Ah, se eu tivesse asas, eu ia voar, mas voar, eu ia para muito longe. Só que para onde ele queria ir? Para o deserto. Na verdade, ele está querendo só fugir do problema. Ele não está querendo enfrentar, confiando em Deus, sabendo que Deus é com ele. Muitos de nós, é isso que nós buscamos às vezes numa reunião, num culto, num pedido de oração. Ele não quer que Deus tome a frente da vida dele, ele só quer se livrar daquele problema. E se possível fugir. Ai cara, se eu pudesse fugir dessa família, se eu pudesse fugir desse emprego, se eu pudesse fugir eu ir para longe. Eu vou morar muito longe, num lugar bem longe, aí lá eu vou encontrar paz. É engano da alma. É engano do seu coração. Você só está querendo fugir. Você não está querendo que Deus seja Deus da sua vida. Está querendo fugir. Não é esse tipo de descanso que Deus nos concede. Porque isso, na verdade, não vai te dar descanso. Você vai mudar de lugar geográfico. Mas o tremor e o temor vai te seguir. Vai te controlar também. Porque não é uma questão geográfica. É uma questão de entendimento em Deus. É uma questão espiritual. Aqui, nós temos que entender que esse verdadeiro descanso nós só encontramos em Deus. Isaías 14 agora Isaías. Isaías capítulo 14, verso 3. Isaías 14, verso 3. Olha o que ele fala. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da tua dura servidão com que fizera servir. Aqui ele está falando sobre um tempo onde que Deus vai levar o povo para um tempo nele, que vai livrar ele dessa escravidão, do trabalho de escravo, da opressão, e ele vai colocar essas pessoas num lugar onde que Deus preparou. Esse tipo de descanso é só em Deus que a gente consegue. Agora, qual que é o problema muitas vezes? Que a nossa teimosia, a nossa desobediência nos faz perder o descanso. Em Isaías, um pouquinho mais para frente, no capítulo 30, agora, a partir do verso 15, olha o que ele fala. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Verso 16, pelo contrário, disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Fuga. Portanto, vocês fugirão. Vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês.
1000 homens fugirão pela presença de apenas um, e pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte, e como um estandarte no topo da colina. Ai, aqui Deus falando com o povo, Deus falando assim com eles: olha, na conversão de vocês, e no descanso, está a salvação de vocês, mas vocês disseram, não, nada disso, eu vou fugir, vou pegar um cavalo bem ligeiro, e vou embora. Eu falo assim, fugir? Vocês vão ver o que vai acontecer, vão te alcançar, e pior do que isso, a perturbação vai ser tão grande, a luta vai ser tão grande, a guerra vai ser tão grande, que 1000 de vocês vão fugir com apenas um homem adversário, e 5 dessa perseguição vão fazer todos vocês fugirem. Fugir dos problemas não é a solução. Você tem que enfrentar em fé, e não é enfrentamento de luta humana, é enfrentar seguindo fiel, esperando, confiando em Deus, sabendo que Deus é que nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. Quando nós fugimos, essa igreja aqui não serve, essa igreja não se dá as canas, mas também não, você está fugindo. Vá embora, vá, você vai ver o que vai acontecer. Logo, em breve, ali para onde você vai piorar a coisa, porque você não foi direcionado pelo Espírito de Deus. Você foi fugindo por causa da sua alma. Eu vou sair desse emprego, eu vou mudar de cidade por causa da minha família, eu vou não sei o quê. Você só está fugindo. É geográfico, só, mas você vai ver o que vai acontecer, porque você deixou de confiar no Senhor, e quando nós deixamos de confiar no Senhor, o inimigo tem autoridade para nos perseguir, e nos alcançar. Misericórdia. Jeremias, no capítulo 6, verso 16, diz assim, Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Deus nos ajuda, Deus nos orienta, Deus nos instrui, Deus dá a palavra dele, Deus fala com a gente, e ele diz, anda nesse caminho, porque nesse caminho vocês vão achar descanso. Mas muitos dizem, não vou por aí. E às vezes não é esse dizer aqui, não é literal, é pela sua vida. Você recebe uma direção de Deus, uma pessoa usada por Deus dá uma direção, um pastor, uma pessoa usada por Deus, a palavra de Deus te dá uma direção, e ao invés de você viver essa direção, crer pela fé, você faz um outro caminho. Nesse caminho só vai ter perturbação, angústia, falta de provisão. A incredulidade nos afasta de Deus, e nós não podemos entrar no descanso. Não basta apenas ouvir, como nós falamos no começo, nós temos que crer e obedecer a palavra, porque nós lemos aqui, começamos lendo Hebreus capítulo 4, e nós começamos lendo Hebreus capítulo 4, e no verso 1, fala, portanto, conectando com o capítulo 3, e no capítulo 3 de Hebreus, a partir do verso 16, diz assim, Hebreus 3,16, e quem foram os que ouviram, e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Verso 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes. Se assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Por que eu não entro no descanso de Deus? Muitas vezes, incredulidade. De novo, eles ouviram,
Eles ouviram a direção, eles ouviram a palavra, Deus falou, mas eles não obedeceram. E porque não obedeceram, não entraram no descanso. Essa não pode ser a nossa história. Essa não pode ser a história da igreja. Lá no verso 11, quando nós lemos o verso 11 de Hebreus capítulo 4, no verso 11 que nós lemos, fala assim: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Aqui ele está falando assim, olha, o que a gente tem que fazer? Não façam como eles, não sejam incrédulos, não duvidem, não sejam aqueles que ouvem a palavra e não obedecem. Não façam isso, pelo contrário, se esforcem para entrar no descanso. Essa palavra aqui, esforçai-vos, aqui no original, significa algo que é mais do que essa palavra na língua portuguesa diz. Porque não é só apenas esforçar de fazer força. No original, na verdade, significa o seguinte. Olha o que significa no original. Esforçai-vos para entrar, significa ser rápido. Ir rápido, mover-se rapidamente, mostrando total diligência, agindo de uma forma fervorosa. É um compromisso rápido. Isso aqui é o que está no original. Para realizar tudo o que Deus designa por meio da fé. Olha o que significa mais. Usar a velocidade, ou seja, fazer esforço, ser rápido, ser sério, ser diligente, avançar. Quando Deus fala aqui para nós, esforçai-vos para entrar, não é só fazer força, não é de fazer força, é de meio rápido, vamos, se esforça, porque quando a gente é rápido, para ser rápido, você tem que se esforçar, tem que fazer força. Eu para ir daqui até ali, sem correr, sem me esforçar, eu não faço força. Agora se eu quiser dar um pique, eu tenho que fazer meu corpo inteiro tem que fazer força. É rápido, seja rápido, não demore. Tem gente que está rodando há 5, 10, 20 anos e não entra, fica em dúvida, fica lá, não sei, um dia, quem sabe. Aí quando estiver preparado para quê? Se esforce, seja rápido. Não fica molenga, não seja leso, não seja demorado, vacilante, seja rápido. Se esforce, faça o seu melhor, entrega tudo e entra no descanso. Não existe meia confiança. Confia meia. Esperar mais ou menos. Ou você confia ou você não confia. Você espera ou você não espera. Você tem que ser intencional. Você tem que ser rápido. Você tem que ser intenso, dirigente. Para entrar no descanso. Portanto, esforçai-vos para entrar no descanso. Essa palavra falou muito comigo aqui. Deus às vezes dá uma direção para nós ficamos, será? Vamos ver. E às vezes a gente é tão falso crente. Vamos orar, irmão. Essa é a maior desculpa que crente dá para dizer para você que não quer fazer. Aí você pergunta depois de 2 dias, você orou? Aleluia, estou orando, é gerúndio. É gerúndio, né? Porque, né? É gerúndio, estou orando, porque estou orando, né? E dá uma resposta, parece tão espiritual, estou orando. Aí você fala o quê, né? O seu irmão está orando, né? Na verdade é o seguinte, ele não quer fazer, ele está em dúvida, ele está incrédulo, ele não concorda, mas ele não está tendo coragem para dizer. Se Deus falou para você algo, vá, se esforce. Entrega tudo, vende tudo. Faz tudo, vai. Deus falou, filho, foi Deus que falou. Não foi ser humano, não foi, é Deus falou. Faz. Não patina. Vai. Se esforça. Rápido. Deus falou. Se Deus falou assim, você precisa perdoar. Vai rápido. Fica assim, eu vou esperar uma oportunidade. Vai que eu cruzo com ele no meio da Praça da Sé. Aí eu peço perdão. O cara não sabe nem onde que é a Praça da Sé, nunca nem foi, mas... Vai, Deus falou, perdoa fulano. Vai lá, perdoa logo. Deus falou, se posicione logo. Deus falou, dá logo. Deus falou, faça logo. Entra no descanso, porque quando a gente faz isso, a gente confia em Deus. Eu estou confiando, Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus falou. Deus já falou com você?
Deus já falou com você algo específico, direcionado? Deus falou com você? Se Deus falou, esforça-te. Eu estou terminando. Esse lugar de descanso, essa palavra no original, esse descanso de Hebreus, no original significa repousando, significa uma morada, é um lugar de habitação. É um lugar onde eu habito. Eu habito aonde? No descanso. Agora, é claro, e eu quero terminando aqui dizendo isso. Se você está passando uma situação difícil, uma tribulação, uma situação complexa, é evidente que Deus é bom, cuida de nós. Aqueles que estão cansados, aí eu estou falando no sentido literal, fadigado na mente, cansado fisicamente, mas principalmente, né, nas suas questões emocionais, Jesus, ele nos dá alívio. Ele dá alívio e descanso para a nossa alma. Mas quando isso acontece? Quando nós o buscamos. Lá em Mateus 11, no verso 28, uma passagem muito conhecida. Jesus fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Você cansou? Você está sobrecarregado? Não deveria. Mas se você estiver assim, ele fala: vem a mim. Não vá para o coaching. Não vá para as redes sociais. Não vá buscar um refúgio na sua alma. Vá até o Senhor, vai até Jesus. Venham a mim. E ele disse: e eu os aliviarei. E olha o que ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se por um acaso sim, por qualquer motivo, ou vários motivos, ou qualquer situação, você porventura está cansado, sobrecarregado, você não aguenta mais aquilo que você está passando, vivendo, experimentando, sofrendo, e você entende que aquilo foi um equívoco, você foi para esse lugar de uma forma equivocada, tem solução para isso. Vá até Jesus, porque nele você vai encontrar alívio. E ele vai pegar esse jugo que está sobre você pesado, e ele vai colocar o dele, que é suave, que é leve. E ali nesse lugar de encontro com Cristo, de buscá-lo, a Bíblia fala que quando eu venho até Jesus, eu vou achar. E ele fala: acharão o descanso para a sua alma. Está com falta de sono? Vai achar descanso para a alma. Está angustiado, com temor, está tomando até remédio, porque não consegue se controlar, está descontrolada, taquicardia, a mão fica suando, você está começando a ter tremedeira, você já não perdeu o apetite, você já começa a ter vários sintomas físicos, começa a ter situações físicas. Ei, vá até o Senhor. Último versículo que eu leio hoje, Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Se nós pensarmos da mesma forma que Cristo pensa, nós não chegaremos nesse lugar de sobrecarga. Nós não chegaremos nesse lugar de cansaço da nossa vida, da alma. Cansaço da nossa alma que está sendo sugada, está sendo oprimida, está sendo estrangulada.
E você começa a ser questionador de tudo, começa a ficar num lugar de frieza, começa a ficar num lugar de maledicência, começa a entrar num lugar assim de ficar reclamando de tudo, falando mal das pessoas, falando mal das coisas, falando mal da situação. Você começa a ficar frio, seco, nesse lugar de angústia, você não consegue dormir direito, perde o sono, perde tudo, a alegria, a fome, nesse lugar que você está equivocadamente ali. Se arrependa, saia, pensa como Cristo, busque a Jesus, e nós vamos encontrar alívio e descanso. Mas existe um descanso que é só para nós, que não é só para nossa alma, é para todo o nosso ser, que é o descanso de Deus. Eu termino aqui dizendo que Deus, sim, Ele tem um descanso que é exclusivo, sim. Mas não para os judeus, mas para todo aquele que é filho dele. É um descanso exclusivo para nós, os filhos. Ninguém que é filho tem acesso a esse descanso, porque esse descanso faz parte da nossa herança que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esse descanso é uma promessa para nós, os filhos de Deus. Descanso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.